Bate-papo. Já? Estamos ao vivo? Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde para vocês, boa noite para a gente. Aqui já deu 18 horas já, estamos aqui em São Paulo, ao vivo. É uma live diretamente de São Paulo, aqui do Bet Brasil. Último dia, dias intensos. Hoje foi um dia muito legal. Teve uma palestra fantástica. Nós estamos aqui com o Arisson, que é gerente regional ali das unidades que a gente tem escolares de Campo Grande, Maracaju, de mais umas 20 e poucas cidades, desafios monstruosos. E a gente está com a Paula também, que é diretora da unidade de Naviraí, que fica na Regional Sul, com o Guilherme. Fantástico. Beleza. A gente teve algumas participações, espero que vocês estejam acompanhando as nossas lives aí. E hoje é o último dia, vai ser a última live nossa também. Amanhã a gente está voltando para casa com saudade dos meninos, da família, de todo mundo. Qual é a idade da sua filha? 5 meses. 5 meses. Nossa, que saudade horrorosa. E a gente volta para estar junto com vocês aí. Então, a gente vai trocar uma ideia aqui, conversar um pouco sobre o que a gente viu hoje. Hoje teve uma palestra que eu achei que foi, para mim, hoje, uma das melhores. Já recebemos a incumbência de levar ela para Mato Grosso do Sul, para a gente poder, né, ter essa palestrante lá, a Thelma Pântano é neuropsiquiatra, psicopedagoga, misturou um monte de coisa, mãe também, e deu uma aula para a gente lá. Então, vou conversar um pouco, vamos trocar uma ideia aqui de frases emblemáticas. O que você achou, doutor Alisson? Boa tarde a todos. Uma frase que marcou: o ensino só acontece depois que o aluno aprende. Essa frase, ela realmente mexeu comigo. Mexeu porque você tem uma filha, Sim. Você tem um outro filho mais velho. Tem uma filha, você consegue fazer um deparo, né? Exatamente. De como você ensinou, de como você foi pai, de como você quer ser pai. Não tem como a gente separar, né? A gente não separa. A gente não separa ser pai, ser diretor, ser gerente de educação. Para mim, fantástica essa frase, mas aí tem uma outra pergunta que completa essa. Na verdade, não é exatamente uma pergunta, né? Ela vem como resposta a essa pergunta. É quando exatamente quando a escola realmente ensina afinal. Então, logo vem-se outra pergunta. Quando que o aluno aprende? E aí, quando que o aluno aprende? As nossas concepções de aprendizagem, principalmente aqui, nós tivemos olhares diferentes e a gente viu que quando ele aprende é quando a gente realmente consegue perceber, quando ele consegue aplicar isso em alguma coisa. Demonstra. Esse processo de memorização, essa aprendizagem rasa, ela já não cabe mais na nossa realidade. Então, eu acho que ela foi incrível. E aí, para você foi essa, para mim foi uma outra, do Augusto Cury, que para mim foi incrível, assim, quando ele disse, e vem muito, essa me tocou bastante, quando ele disse o seguinte, se você tem medo de crise, você está fora do jogo. A gente vive momentos de crise o tempo inteiro que estão relacionadas às aprendizagens. E aí? Está em crise? Você está em crise? Se eu estou em crise? Tomara! Diariamente, né? Você está aprendendo. São os desafios, né, que a gente tem diário. Outro ponto também que eu achei bem interessante, que vai ao encontro, né, do que a gente está debatendo aqui, é a preocupação com a linguagem, né, para que a gente consiga atingir esse objetivo, né? Essa linguagem ela tem que estar alinhada com o potencial do aluno, né? Será que a linguagem que a gente está usando, a gente está conseguindo individualizar a capacidade e a potencialidade de cada aluno? Será que a gente tem que entender, né, a capacidade dele? Eu acho que ela deu um exemplo muito bacana na palestra dela, né, a doutora? Vários. A doutora Thelma, que ela falou em relação ao potencial, né, de cada aluno. É como se fosse um poço de petróleo, né? Ele está lá. Todo mundo tem o seu potencial, mas ele precisa ser explorado, né? Ele precisa ser refinado. Então, isso é muito legal, porque faz com que a gente reflita nesse sentido, né? Como que a gente vai poder potencializar, né,
esse indivíduo, esse aluno. Ela alinhou isso com capacidade intelectual, né? Que foi muito legal, porque às vezes a gente acha que um aluno que tem uma capacidade intelectual alta, ele não vai ter problemas ou transtornos ou desafios aí na aprendizagem dele. E para falar a verdade, ela assustou a gente com um dado falando que lá no centro de neuropsiquiatria que ela atende, mais de 60% dos alunos têm altas habilidades, tem um QI mais alto. Então, o fato de ter mais inteligência não significa que você saiba usar essa inteligência. E aí que entra o grande papel da escola, né? Que é saber explorar essas inteligências, usar das metodologias adequadas para que essa criança seja estimulada de forma correta. Eu acho que foi o grande... E outra grande sacada que eu achei da fala da Thelma foi ela classificar esses níveis de aprendizagem e trazer a neurociência para explicar tudo isso. Porque antes, na ciência, a gente pensava que só tinha um percentual, só 10% do nosso cérebro era utilizado. E ela vem com a neurociência e diz que não, que nós usamos as nossas múltiplas funções cerebrais. E que o acesso, o estímulo desse conhecimento é que é variante. E aí é por isso a importância da neurociência para explicar os nossos processos de aprendizagem. E uma coisa que eu achei fantástica é nós precisamos entender como o cérebro funciona para que a gente possa fazer a aplicabilidade nas aprendizagens. Se eu não sei como o cérebro funciona, como é que eu estou munido das ferramentas necessárias para ministrar uma aula? Isso foi uma coisa que me marcou bastante. Foi um negócio que a gente conversou dentro da palestra lá, né? Os nossos professores precisam saber disso, né? Exatamente. Desde o primeiro dia a gente está falando muito sobre como a gente está aqui com a perspectiva de observar o que a gente veio observar, mas com o foco de lembrar daqueles que estão nas nossas unidades, nossos professores, nossos colaboradores, como que a gente pode trazer processo, proposta de desenvolvimento para a melhoria deles. E esse foi um dos pontos que a gente falou assim, nossa, a gente precisa levar esse tipo de conhecimento para os nossos professores. Não que eles não tenham, mas que como a gente avaliou e falou assim, nossa, eu acho que todo mundo precisava estar aqui escutando essa palestra, e aí a gente consegue alcançar melhores resultados. Então, ensinar não é garantia de aprendizagem, né? Que eu acho que resume um pouco a frase dela. Sim. Tem um processo para se aprender, né? E tem uma forma como o cérebro aprende, que eu acho que é legal porque generaliza, né? Como o cérebro aprende, como que a gente pode fazer para que eles aprendam cada vez mais. E ela falou sobre estímulos. Isso, e aí ela se refina. Exatamente. E uma coisa muito interessante que eu achei foi quando ela mencionou que ela atende casos de crianças com vulnerabilidade severa e que a escola não social, né? Vulnerabilidade severa e que ao longo de todo o processo isso não foi, durante o período de escolaridade dele, só foi percebido na fase transitória entre o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Por quê? Porque de alguma outra forma essa criança foi estimulada. Sim. Outro ponto também bem interessante que ela falou é que o QI não está relacionado ao potencial de aprendizagem, né? Então tinha crianças que tinham o QI mais baixo, mas como o petróleo tinha sido mais bem refinado, o resultado dessa criança de aprendizagem às vezes era até melhor que crianças que possuem QI elevado. É bem interessante. Isso eu achei muito legal. E traz a gente para pensar em como a gente está fazendo isso também dentro de casa. Exatamente. Sim. Então, eu acho que é um peso enorme. Eu tenho 3 filhos e a gente começa a pensar. E ela botou um quadro lá que eu vou ter que estudar depois que eu bati uma foto, não teve jeito. Alunos, crianças de 3 anos, de 5 anos, que são os meus filhos de 9 anos, e os níveis que eles estão de percepção do meio, do ambiente. Ela relacionou tudo isso com esse processo da pandemia, de isolamento, de tentativa de uma aprendizagem muito visual. Os meninos gostavam muito do digital. E aí, quando a gente botou todas as aulas digitais, eles não queriam participar mais. Porque também falava um pouco desse uso, de como usar, de como usufruir disso bem. Né? Eu fui impactado por isso. Eu vou ter que fazer algumas mudanças na casa, de como eu lido com os meus filhos, de como eu percebo eles e de como eu oportunizo para eles memórias diferentes para que eles utilizem das funções executivas.
né? Então, se ele tem uma memória de como reagir de uma forma só, a gente precisa promover experiências que ele consiga fazer escolhas melhores, né? Sim. Então, é subir o nível da função executiva, Sim. analisar a situação e perceber que ele tem tomadas de decisões diferentes, né? A Paula contou uma história pra gente aqui agora, que eu acho bem legal, se ela quiser contar ia ser massa, porque a sua filha tomou uma decisão, né, super madura, totalmente jovem, a gente não sabe nem como é que ela aprendeu isso, mas ela aprendeu, você tá de parabéns. É verdade. Então, conta pra gente. Na verdade, assim, a minha filha passou por um processo que na escola um coleguinha cuspiu nela. E ela foi muito madura ao dizer para a criança que estava tudo bem, que ela perdoou. Porque ele não sabia como agir, mas que ela soube. Então foi um processo de maturidade, ela só tem 3 anos. Isso tudo? Isso, pois é. E aí, pra mim, veio aquele sentimento como mãe, de proteção, estimulou ali aquela raiva, angústia, aquela memória sua. Isso, exatamente. Mas que não, quando ela disse pra mim que ela perdoou, eu percebi o tão grande era a maturidade dela, que eu guardei isso pra mim mesma. Porque eu falei, poxa, se ela que foi ofendida, na percepção dela era ofensa pra mim, pra ela não. Para ela, o colega dela estava em processo de desenvolvimento. Eu gostei da frase. Às vezes ele não aprendeu. Exatamente. Que ele não podia fazer isso com o coleguinha, mas eu entendo que ele está aprendendo e eu perdoo ele, meu Deus. E aí, quando ela disse essa palavra perdão, para mim foi muito marcante, foi muito forte. E eu vejo assim, o quanto nós estimulamos os nossos filhos e aquilo que os princípios, né? Aquilo que é base, aquilo que nós acreditamos. Quando nós imprimimos isso neles, eles passam isso para frente. Mesmo que às vezes no nosso íntimo, em alguns momentos, a gente não tenha o autocontrole, que é a autorregulação que a Thelma tanto falava hoje. Sim. E aí eu trago ela novamente para dizer o seguinte, que o uso e a funcionalidade é o que me define, é o que me faz ser mais ou ser menos. Então, em casa, a Maitê foi o quê? A minha filha, ela foi mais regulada. Então, ela sabia como agir. Ela Sim. guardou a raiva. Porque a raiva, na verdade, não é um sentimento que é estimulado dentro da nossa casa. Isso, para nós, foi uma coisa, assim, foi marcante para mim, foi marcante para minha família. E é algo incrível. Eu acho que exemplificou bem demais. Que não necessariamente ela vai tomar essa atitude todas as vezes. Mas ela aprendeu o caminho. Exatamente. E aí ela pode fazer uso. Então, né, voltando ao que você falou, do poço de petróleo que tem lá no cérebro, né? Como ela faz uso disso, né? Mostrar como ela faz uso disso. Então, ela tem opções agora. E proporcionar opções, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, porque eles passam realmente muito tempo junto com a gente dentro das nossas escolas, né? Tá sendo bom pra caramba aqui. Nossa, muito. Tem uma coisa que me deixou assim, eu estou indo eufórica, e também eufórica, angustiada, curiosa, tudo ao mesmo tempo. Teve uma coisa quando ela diz o seguinte, que os alunos, para ter um processo de percepção maior, eles precisam estar em movimento. E eu fiquei imaginando a sala de aula, o professor, nas nossas escolas mais tradicionais, o professor tentando ministrar a aula, as crianças se mexendo, eles pedindo silêncio, pedindo para a criança ficar quieta. E aí, não, hoje a gente percebe o quê? Que para o aluno focar a atenção, ele precisa estar em movimento. O movimento também é um foco de atenção. Ele faz com que as pessoas... Ajuda a focar, ajuda a perceber mais. Por quê? Porque quando a coisa está muito monótona, dá sono. Então, o que vem? A gente vem... Ela deu um exemplo de nós ali, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, alguns de vocês estão ficando com sono, eu já estou vendo vocês movimentarem, eu já estou vendo vocês botarem uma balinha na boca, um chiclete, que é um movimento, mudar de posição, pegar o celular e dar uma olhada, não necessariamente porque você tem alguma coisa para ver, mas porque você quer ficar acordado. O movimento, o movimento imprime um estímulo para você poder manter a sua atenção, manter o seu foco. Entender que a aprendizagem exige um desgaste e que você precisa realmente passar por esse processo. Muito bom. Foi uma aprendizagem tanta essa palestra, né? Muita coisa rica. Um dos pontos que ela citou lá também, ela falou da saúde emocional e social, né? A importância da gente observar isso nos nossos alunos, né? Para não gerar frustração,
segurança emocional, na hora que a gente for comunicar, a gente saber como abordar, né, e conseguir transmitir isso para eles, né, essa preocupação de entender o momento deles também. Muito interessante. Eu acho que eu gostei de uma coisa que ela falou também, né? Que é de pesquisa, que a maior parte das crianças não sabe reconhecer as emoções. Né? E ela falou disso com adolescentes, né? Sim. E que é uma pesquisa recente, ela falou assim, não, dou até referência para vocês e tal, de não saber reconhecer as emoções. Então ele não sabe como ele está se sentindo e ele tem opções a partir das emoções e do pensamento, ele opta por uma ação física. Então a ação física em si é uma memória do cérebro, mas que tem a ver com o fundo nas emoções e nos pensamentos. E ele saber pensar sobre essas emoções para tomar decisões de reação diferente, né? E aí o que ela chama de autorregulação, né? Que nós precisamos ensinar as nossas crianças a se autorregularem. E que essas memórias afetivas, elas fazem parte de tudo isso. Então, o que eu estou levando para minha criança? E aí, nisso, a gente faz lá uma conexão com a outra palestra que nós tivemos ontem, que nós precisamos realmente preparar o cérebro para a aprendizagem, o poder da empatia. Então, o cérebro só aprende quando ele está pronto. Então, se eu chego em sala de aula e eu faço, ou se eu constranjo o meu aluno, se eu faço alguma coisa que não é adequada, eu quebro esse processo da conexão. Não há empatia, então o cérebro não se prepara para o aprendizado. No que ele está vivendo, né? Exatamente. Eu gostei de quando ela foi fechando e ela falou sobre como, durante a pandemia, como professora, ela trabalhou pra caramba. E todos os nossos professores trabalharam demais da conta. E que quando voltou às aulas presenciais, a maioria dos alunos estavam muito animados, os pais estavam animados, os professores estavam esgotados. E a gente se viu nessa situação. Porque a gente não pôde parar, a gente precisava manter o processo rodando. E aí fizeram uma pergunta para ela no final, que foi a melhor pergunta lá, foi bem naquela hora que você teve que sair. Mas ela fez uma pergunta, eles fizeram uma pergunta de como então que a gente faz com professores extremamente cansados e exaustos agora nesse momento para continuar o processo de ensino-aprendizagem. Nós estamos com esses profissionais. Eles são a ponta da lança, eles que estão lá na ponta entregando para os alunos. E como tomar conta, porque o tema da palestra, apesar de ter dado toda essa volta, era o cérebro para gestores. Que é a intencionalidade de que os gestores entendam sobre o cérebro para também tomar conta dos seus colaboradores, principalmente os professores. Como é que a gente faz? Que aí foi uma pergunta, assim, todo mundo ficou num silêncio horroroso para escutar ela. E ela inicia falando assim, não tem resposta pronta. Para! Mas o que eu achei legal é que ela colocou assim, não tem resposta pronta, mas você precisa buscar a sua resposta. E que não é o fato só de dormir ou de comer bem, que são coisas extremamente importantes para uma regulação de sono e de alimentação, para diminuir o nível de estresse, mas você não vai sair do nível de estresse. Nós temos momentos estressantes durante todo o nosso dia. E ela colocou desse jeito lá. Ela falou assim, você precisa descobrir aquilo que para você é benéfico para diminuir seu estresse. Pois O que funciona para você? Aí eu tava com a Graciete do meu lado, que é a diretora nossa de Aparecida de Taboado. Ela falou assim, preciso voltar a pedalar. Aí eu falei para ela assim, nossa, eu preciso voltar a nadar, porque eu gosto muito de nadar, que me desliga, né? Aí a Paula, eu não descobri ainda, já estou desesperado. Eu não tenho realmente uma atividade, aquilo que realmente me faz desligar. Sou uma pessoa extremamente acelerada. E aí, em função disso, lá no finalzinho ela vai falar da importância de desacelerar, como o José Beni disse, porque tem um hormônio que é o hormônio do prazer, e ele fica lá, o cortisol fica ali, ó, ele não faz com que você não desligue. Então, quando a gente faz um estudo lá dos primórdios, é como se a gente estivesse o tempo inteiro correndo um leão. Então, é mais ou menos essa analogia que Fica em situação feita. de emergência. Exatamente, você fica o tempo inteiro em alerta. Então, desde que eu fui mãe, eu fico em situação de alerta o tempo inteiro, esse senso de proteção. E aí, quando não é com a minha filha, é exatamente com os outros. Com os seus alunos que você relaciona, com os professores, com toda a equipe de trabalho, com os outros colaboradores. E aí a gente sempre se sente
na responsabilidade, no dever de ajudar o outro. Então, eu estou sempre pronta. E a necessidade de se autorregular, a necessidade de sentir prazer, de desligar, o quanto isso é importante para manter uma vida equilibrada. Isso não significa que as pessoas que estão assim produzem mais. Ela vem dizer que é exatamente o contrário. Que as pessoas que estão assim, elas chegam em um nível de estresse muito alto e que elas acabam produzindo menos que as outras. Por quê? Porque elas têm foco em tudo. E elas não conseguem Então, desligar. desligar, exatamente. Tem um ponto aí também que eu refleti bastante sobre ele. Foi um momento que ela falou assim que os alunos que têm dificuldade de demonstrar a emoção, eles demonstram a raiva. Isso foi muito interessante, né? Porque ele não tem a capacidade mais natural a raiva. Então, muitas vezes, quando você vai conversar com um aluno, aconteceu, né, algum fato na escola, e o que ele sabe demonstrar, o que ele aprendeu a demonstrar foi a raiva. Então, muitas vezes, é o que ele sabe fazer. E aí ela puxou a responsabilidade para a escola. Exatamente. A escola, então, entendendo isso, entendendo o cérebro, a escola, então, tem que começar a pensar em construir novos caminhos. Exato. E tá tudo certo, não é negar, mas falar assim, esse é o caminho que você aprendeu, eu quero te mostrar um outro caminho, e a gente conseguir se autorregular. Eu achei que foi um caminho assim, que fecha, né? E tem tudo a ver com a proposta nossa de estar aqui participando do BET, para gerar colaboração, para a gente conseguir entender um ao outro, para a gente conseguir entender que os níveis de estresse estão altos, mas que a gente precisa tomar conta da gente mesmo, para a gente conseguir tomar conta Do outro. Sim. do outro. E não necessariamente com atividade física. Ela falou assim, tem atividades. Ela, inclusive, relacionou, às vezes, e muitas vezes você faz essa atividade pouco. Essa atividade que te desliga, que diminui o seu estresse, muitas vezes você faz só num domingo. É uma vez por semana, ou você faz só num sábado. E que você deveria, aquilo que você gosta, você faz pouco. Ela falou desse jeito, que eu achei legal, né? Aí eu descobri, depois a gente, em um outro momento, eu brinquei ainda com eles, porque eu brinco que eu sou como Lona, e aí eu descobri uma atividade que eu gosto bastante. Adoro comer. Adoro comer, amo, eu sinto muito prazer em me alimentar bem. Você pode, Nós né? sabemos mais muito. O metabolismo te ajuda. Por enquanto, né? Mas assim, tem que tomar conta. Mas eu também gosto. Diga. E essa palestra, ela coloca, né, nos coloca como gestores, né? E o professor dentro de sala de aula como aquele que tem que tomar, vamos dizer assim, a atitude, né? É ele como gestor que tem que conduzir, né? Que tem que entender. Como líder lá, né, naquela sala. Mas o que disso que ela falou, eu fiz uma outra conexão. Eu fiquei assim pensando do quanto vale conhecermos as nossas equipes e saber o que se passa dentro de toda a escola, fazer realmente esse papel de gestão dentro da instituição de ensino, para quando acontecer e o professor não estiver preparado, direcionar a pessoa preparada para conversar com aquela criança ou com aquele adolescente. Isso é super importante, saber quem é a pessoa mais equilibrada, quem é a pessoa que mais domina aquele conteúdo, quem é a pessoa que está habilitada para acolher a criança naquele momento que ela precisa. Porque às vezes pode não ser o gestor, às vezes pode não ser o professor. Ou naquele dia não é você, Exatamente. Porque você consegue reconhecer as suas emoções e você consegue falar, hoje eu não estou bem. E também tem que se posicionar no dia que você fala assim, hoje pode mandar. Hoje eu tô legal para absorver essas demandas. Muito bom essa análise. Que ela falou, foi muito legal. A minha equipe, eu achei interessante, porque é uma prática recorrente na nossa instituição. Quando eu não estou bem, eu já chego, dou um bom dia e aviso todas. Para hoje não. Aí todo mundo já sabe, e aí a equipe vai se avisando que aquele dia é só assunto de extrema urgência, ou aqueles assuntos que são pertinentes realmente do dia. Que pautas que podem esperar naquele dia precisam esperar. Porque também todos nós temos os nossos dias bons, os nossos dias ruins, como qualquer ser humano, né? A gente não consegue desligar o emocional do profissional. Nós somos... O filho e o aluno precisam ver isso. Porque tá tudo certo sentir raiva. Tá tudo certo sentir cansado, estressado. Mas como é que você reage a isso? Bom, o que você faz com isso? Qual que é a sua inteligência? Como é que você usa da sua inteligência com o que você aprendeu? Porque daí ele vê, rapaz, hoje eu estou com raiva. Eu não vou falar com você, tá tudo certo. E reconhecer as nossas Não fragilidades. fala comigo agora, porque eu tô com raiva, eu vou sair de perto de você.
Porque muitas vezes ele pode ter uma referência de quando um familiar ou alguma outra pessoa está com raiva, ela usa de agressão. E é muito pesado, porque ele tem só aquela referência de aprendizado. Então ele precisa ter mais perspectivas de aprendizado. E aí ele consegue reagir de maneira diferente. O negócio é brincadeira, não. Você vai dando uma volta, vai girando, vai. Ela não mencionou, mas uma coisa que eu trouxe para minha realidade é me autoconhecer, me perceber e dizer, olha, eu não posso tudo, eu não sou tudo e realmente eu não estou bem hoje. Amanhã eu estarei melhor e darei conta disso. Faça isso para as nossas crianças também. Não cobrar esse perfeccionismo, querer que todos os dias todos estejam bem. Todo mundo aprenda tudo, toda hora. Exatamente. Tem dias que nós não estamos prontos para a aprendizagem. O professor precisa entender isso também. Às vezes, acolher é mais importante do que aprender. Não, porque para falar a verdade, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Você tá O acolhimento ensina. Exatamente. Às vezes muito mais. Exato. Ensina princípios e valores que eu acho que são ensina fundamentais. Esse caminho, né? Sim. Porque daí ele sabe relacionar isso, ele começa a tomar atitudes diferentes. E aí então ele precisa estudar, ele precisa ler um livro, ele precisa aprofundar, ele precisa gastar um tempo focado e agora ele começa a entender que ele pode tomar atitudes diferentes em relação à atividade que ele precisa fazer. Que muitas vezes é positiva. A gente não faz, para falar a verdade, 90% dos tempos, a gente não faz só aquilo que a gente gosta. A gente faz muitas coisas que são necessárias, que precisam. Né? E eu gostei de uma outra coisa que ela falou. Tudo aquilo que é feito durante pelo menos 6 meses se torna um caminho automático no cérebro. Nós temos 2 anos de pandemia. Então, os meninos estão com alguns caminhos automáticos no cérebro. E a gente precisa trazer uma perspectiva diferente, ou caminhos diferentes, por pelo menos os próximos 6 meses. E uma coisa que ela falou também, o excesso de estímulo visual sem objetivo. Então, assim, quando as crianças ficam muito avulsas nas redes sociais por um excesso de tempo, isso gera... não é uma espécie de patologia, mas geram algumas desconexões que vão gerar crises de ansiedade, que vão levar as crianças a um processo de não aprendizagem. Então, o quanto é importante as famílias manterem rotina, ter uma estruturação dentro de casa, que façam o quê? Façam com que essas crianças aprendam os princípios, mas também aprendam a se autorregular. E não só em casa, e na escola também. Porque daí a criança entrando dentro de um processo de rotina que ela perdeu muito durante a pandemia na escola, isso vai ajudar ela numa autorregulação, a ter um controle maior, porque ela fica segura dentro daquela rotina. Agora eu vou fazer isso, agora vai ter esse tempo, agora vai ter esse horário, agora vai ter esse momento. E aí isso sendo feito, fica no cérebro, fica no automático. Ela se sente segura com a rotina. Sim, outra coisa, legal demais. Ela veio dizer o seguinte, e se você não tem uma estruturação, então deixa do jeito que tá, porque senão você vai bagunçar mais. Isso é importante. Então, antes de eu tirar alguma coisa, eu preciso saber o que eu vou colocar no local. Não é simplesmente tirar as mídias sociais, não é simplesmente tirar o celular, o computador, a internet da criança. É saber o que você vai colocar no lugar disso. Outro ponto também bem interessante foi a aprendizagem, né? Ela relatando que o professor estava ministrando aula online, né? Isso, e tinha uma criança que ela só conseguia... Que foi instruída, né? Ela só conseguia aprender o conteúdo se ela sentasse lá e ficasse pulando naquela bola aquela bola de exercício lá. Grandona. Aquela bola grande, ela tinha que ficar ali pulando, que era a forma que ela conseguia, se agitando, ela conseguia absorver o conteúdo, né? Então isso demonstra, né, a preocupação que o professor, o educador tem que ter para entender que as pessoas aprendem de forma diferente. Eu vou um pouco mais além. O quanto nós estamos entendendo as conexões neuronais para entender como o cérebro funciona, estabelecer uma aprendizagem significativa para os nossos alunos. É considerar, né? Exatamente. A gente tem que planejar a aula, a gente tem que definir uma rotina. Eu acho que ela abordou tudo, ela não deixou nada de fora. Ela falou da criança, ela falou do profissional, ela falou do gestor, chamou todo mundo da responsabilidade, não falou dos pais, né? Mas aí quem é tudo nesse processo aí entrou como luva, né? Assim, encaixou como luva, né? E eu acho que assim, a gente fecha muito legal assim, esse ciclo
de participação no BET aqui no Brasil, porque a gente viu várias coisas que se conectaram com essas palestras finais. Com essa dela, então, eu escutei um professor de física falando sobre o projeto de vida que eu falei ontem aqui. A gente escutou no primeiro dia a Cláudia Cochin falando sobre como a gente precisa ter foco, planejar, organizar, saber o que a gente vai entregar, trocar, né, esses processos, que essa parte mesmo, né, teve muito estímulo, e agora, como é que a gente pode fazer? Que tipo de estímulo a gente vai manter com outro tipo de atividade? Porque a ideia não é diminuir estímulo, mas manter o nível de estímulo, mas com outra atividade. Né? Uma atividade mais física, uma atividade que imponha mais movimento, que imprima mais movimento, assim como o cérebro dela está sendo estimulado ali com o vídeo. Personalizando isso, né? As pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. A gente deu uma padronizada. E várias outras palestras. Você falou do Augusto Cury. Ontem teve também o Léo Prime aqui. O Rossandro estava falando ali. Tomara que a gente consiga depois. Eu acho que a gente vai ter acesso online para a gente poder fazer. Mas vocês acham que o objetivo nosso de estar aqui foi alcançado? O objetivo nosso de integrar mais, de entender um ao outro melhor, de gerar empatia dos grupos, porque muitas vezes a gente fica lá no departamento regional, a gente perde muito daquilo que acontece lá na ponta, e você também não tem tempo para ficar contando tudo, não tem como você fazer relatório diário, a gente precisa ter essas conexões, ter esse entendimento, ter uma mesma mentalidade. Vocês acham que a gente alcançou os resultados? Assim, né? Sem dúvida, eu acredito que a gente a gente superou, não só alcançou, como superou. Foram diversos momentos aí de interação. A gente participou aqui, né, isso me deixa muito grato. A gente participou do maior evento de educação e tecnologia da América Latina, né? E esses momentos que a gente viveu aqui de conhecimento e desenvolvimento não foi só dentro dos auditórios, por fora também, nos momentos de bate-papo, nos momentos que a gente às vezes saiu para jantar, saiu para conversar ali, te interagia, se relacionava de forma pessoal, mas também de forma muito construtiva com tudo que a gente via aqui no dia a dia. Tudo foi muito positivo e enriquecedor para todos nós. Eu concordo com a Ari, eu acho que ele ultrapassou as nossas expectativas. Eu acho que ele veio realmente aí para nos conduzir. Eu acho que nós, educadores, estamos com muitas dúvidas do caminho que nós temos que seguir daqui para frente. Ele não deu receita, mas ele trouxe muitas possibilidades. E aí eu vou trazer uma fala de uma das palestras de hoje cedo, que quando eles dizem o seguinte: dentro do processo educacional não existe receita, mas existe o teu olhar sobre a tua realidade, sobre a cultura da tua comunidade. É aquilo que faz sentido para você, é aquilo que faz sentido para as tuas crianças. Não existe o certo e o errado, existe aquilo que faz sentido para você. Existe aquilo que é o processo que conecta o meio de aprendizagem à tua comunidade. E aí eu acho que foi incrível. E a gente encerra muito bem. Uma palavra, acho que foi muito forte durante esse evento, que é de colaboração. Então, a resposta, apesar de não ter uma resposta certa, a resposta é junto. Só dá para a gente fazer se for junto. E eu acho que serviu demais para trabalhar assim, uma mentalidade. Então, eu queria agradecer demais da conta. Demais da conta é bem goiano mesmo. Queria agradecer demais da conta o nosso pretendente Regis, o Rodolfo também, o nosso diretor do Senai, e o nosso presidente Sérgio, por essa oportunidade de participar desse evento com uma equipe desse tamanho, de gestores, de diretores de unidade, de analistas, coordenadores também, que conseguiram participar aqui. A gente criou uma conexão e eu acho que a gente vai usufruir e ganhar e produzir muitos frutos a partir desse momento. Gente, 34 minutos de live, eu acho que tá bom. A gente podia conversar o resto da noite. A gente podia conversar o resto da noite inteira, mas eu queria dar tchau para vocês. Muito obrigado por vocês que acompanharam. Né? Curte aí, segue, inscreve no canal. Dá o seu like. Dá o seu like, dá um joinha lá, para que isso seja esparramado. Você que pegou, manda o link pro pessoal também, tá bom? Abração para vocês, até a próxima. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. galera. Valeu demais.
Ai, cara, eu gostei muito. Foi muito legal.